O Flamengo venceu a equipe do Sport por 3-0 na 31ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025 e com a vitória o Flamengo assumiu a liderança da competição até que o Palmeiras entre em campo contra a equipe do Juventude. Foi um jogo em que a gente pode dizer que o Flamengo entrou em campo com alguns jogadores que são considerados reservas, que não vivem uma grande fase. Porém, esses jogadores conseguiram corresponder ao longo dos 90 minutos e o Flamengo conseguiu conquistar uma importante vitória no duelo contra o lanterna da competição. Dos jogadores que começaram a partida decisiva contra o Racing, apenas 4 jogadores começaram contra o Sport. Foi o goleiro Rossi, o zagueiro Léo Ortiz, o meio-campista Carrascal e o atacante Gonzalo Plata. Todos os outros jogadores eram reserva na partida contra o Racing e o Flamengo, com muitas mudanças, entrou em campo e o Flamengo começou o jogo muito bem. É bom destacar isso. O Flamengo começa o jogo muito bem, criando pelo menos 2 ótimas oportunidades. Uma onde o Bruno Henrique perde um gol praticamente feito, um gol que realmente é inacreditável dele ter perdido. Depois tivemos uma outra oportunidade onde o Samuel Lino faz uma jogada espetacular e consegue driblar 2 jogadores. Infelizmente, na finalização, ele acaba chutando no meio do gol. Tivemos outras oportunidades do time do Flamengo, por exemplo, como uma finalização de fora da área do meio-campista De La Cruz, onde o goleiro Gabriel, do time do Sport, fez uma defesaça. O Flamengo criou algumas boas oportunidades, principalmente nos primeiros 25 minutos do primeiro tempo, mas com a lesão do Carrascal ali, depois dos 20 e poucos minutos, o Flamengo teve que fazer sua primeira troca. O Luiz Araújo entrou e aí o Flamengo passou a jogar num 4-2-4 e o Flamengo perdeu criatividade no meio de campo. O Sport passou a ter um pouco mais a posse da bola, o Flamengo já não conseguia criar oportunidades e o Flamengo foi para o intervalo com um 0-0 no placar e podemos dizer que com certeza não foi uma grande atuação do Flamengo no primeiro tempo, mas sim que o Flamengo tivesse muitas mudanças no time titular. Dá para dizer que o primeiro tempo do Flamengo foi decepcionante, ainda mais que o Flamengo enfrentava o lanterna. Então a expectativa é que o Flamengo já estivesse vencendo após os primeiros 45 minutos. Fomos para o intervalo, o Felipe Luiz optou por não fazer trocas e olha que o Bruno Henrique fazia uma partida terrível até aquele momento. Porém, fomos para o segundo tempo e no segundo tempo o Bruno Henrique reescreveu a sua história dentro da partida. O Bruno Henrique conseguiu fazer o primeiro gol ali nos primeiros minutos do segundo tempo e méritos demais do Samuel Lino. Ele faz uma belíssima jogada e deixa o Bruno Henrique de frente a frente com o goleiro do Sport. O Bruno Henrique bate forte e consegue abrir o placar para o time do Flamengo ali nos primeiros minutos do segundo tempo. Importante, já que o Flamengo sabia-se que defensivamente o Flamengo estava muito bem dentro do jogo e dificilmente o Flamengo sofreria algum gol. Então era importante abrir o placar, já que dos últimos jogos o Flamengo não conseguiu marcar gols desde que o Pedro tinha se lesionado. Minutos depois o Flamengo foi criando mais oportunidades e o segundo gol veio de novo com o senhor Bruno Henrique. Só que desta vez o Saul fez um belíssimo cruzamento, o Danilo cabeceou, o Gabriel, goleiro do Sport, fez uma defesaça e o Bruno Henrique, como um centroavante, conseguiu acompanhar a jogada e finalizar para o gol que estava completamente aberto ali. O Flamengo fazia 2-0 com mais ou menos uns 15 minutos do segundo tempo. Praticamente o jogo já tinha se encerrado ali, o que prova que o Flamengo não precisava jogar tanto assim para vencer o Sport, já que o Sport é com certeza o time mais fraco desta competição. A pontuação demonstra muito o que o desempenho do time em campo. Então o Flamengo fez 2-0, depois o Felipe Luiz, quando o Flamengo inclusive estava vencendo por 1-0, o Felipe Luiz colocou o Arrascaeta em campo e o Arrascaeta, se a gente for ver, nem participou tanto assim do jogo nos 30 minutos, 35 minutos finais da partida, mas craque é craque e o Arrascaeta fez um golaço de falta. O Flamengo fez 3-0 ali com 25 minutos do segundo tempo. E olha que o Felipe Luiz foi fazendo mais trocas no time. E se a gente for ver no final da partida, o Everton Araújo, que foi um dos jogadores que entrou em campo, acabou sendo expulso depois que ele acabou chutando a bola e o pé dele, a sola do pé dele, melhor dizendo, acabou batendo no joelho do jogador do Sport. O VAR chamou o árbitro foi lá, analisou e expulsou o jogador do Flamengo. Como podemos ver nos jogos do Flamengo, o VAR, pelo jeito, aparece para expulsar os jogadores do Flamengo, mas quando é nos jogos de outras equipes, principalmente nos jogos do Palmeiras, o VAR chama o árbitro vai lá e não expulsa o jogador. É realmente impressionante. Outros lances muito piores nesse Campeonato Brasileiro, os jogadores não foram expulsos, só receberam cartões amarelos.
Só que no jogador do Flamengo, ele recebeu o cartão vermelho, então o Flamengo passou os últimos minutos da partida contra o Sport jogando com um jogador a menos. O Sport até teve uma finalização de fora da área, acho que foi numa falta. O Rossi fez a defesa, mas nada que pudesse realmente fazer com que o Flamengo sofresse algum tipo de gol. O Flamengo venceu o Sport por 3-0. No geral, foi uma partida tranquila, apesar do primeiro tempo do Flamengo ser decepcionante, porque o Flamengo não conseguia fazer o primeiro gol ali na primeira etapa. Mas, no geral, foi uma partida bem tranquila para o time do Flamengo. Foi uma partida onde o Flamengo tinha a obrigação de vencer e o Flamengo fez o dever de casa dele. Agora o Flamengo, com certeza, sabe que nas próximas rodadas os jogos vão ser bem mais complicados contra equipes que estão mais no meio da tabela, equipes ou então que estão lutando contra o rebaixamento, e aí sim, equipes que estão lutando contra o rebaixamento, porque o Sport está na zona de rebaixamento, mas aí é o último colocado, ele está praticamente rebaixado, então as próximas rodadas do Flamengo prometem ser bem mais complicadas do que foi nesse duelo contra a equipe nordestina. O Flamengo agora terá pela frente o São Paulo na próxima rodada, e o Flamengo tem já alguns desfalques, provavelmente nada de Carrascal, nada de Jorginho, a mesmo caso do Pedro. O Flamengo precisa fazer com que os seus jogadores parem de se lesionar, até porque daqui a mais ou menos 3-4 semanas o Flamengo terá uma decisão de Libertadores, e é importante o Flamengo cuidar dos seus jogadores e evitar qualquer tipo de lesão, porque já são 3 jogadores, então o Flamengo sabe que a próxima rodada do Campeonato Brasileiro é muito importante. Alguns jogadores, inclusive, sequer estiveram nessa partida contra o Sport, como o Léo Ortiz, como o Alexandre, então é bom o Flamengo cuidar dos seus jogadores, mas felizmente o Flamengo conseguiu conquistar os 3 pontos contra a equipe do Sport. E bom, na próxima rodada o Flamengo joga fora de casa na Vila Belmiro contra o time do São Paulo, em busca de mais 3 pontos para ver se o Flamengo consegue voltar à liderança definitivamente. O Flamengo hoje é líder, no entanto o Palmeiras ainda entra em campo nesta rodada do Campeonato Brasileiro. É isso, se inscreva no canal, deixe o seu like e até a próxima.